Capítulo 3. Aspen vestia branco, parecia um anjo. Ainda estávamos em Carolina, mas não havia ninguém por perto. Estávamos sozinhos, mas não sentíamos falta de ninguém. Aspen fez uma coroa de ramos para mim e ficamos juntos. América, interrompeu minha mãe, sacudindo-me até que eu acordasse. Ela acendeu a luz, ofuscando minha visão, e tive que esfregar os olhos para me adaptar. Acorde, América, tenho uma proposta para você. Olhei para o despertador, eram 7 e pouco da manhã, 5 horas de sono. Dormir mais? Balbuciei. Não, querida, sente-se, temos um assunto sério para discutir. Fiz um esforço enorme para me sentar. Minhas roupas estavam amassadas e meus cabelos se rebelavam para todos os lados. Minha mãe batia palmas como se isso fosse acelerar o processo. Vamos, América, preciso falar com você. Eu me espreguicei 2 vezes. O que é? Perguntei. Você precisa se inscrever na seleção. Acho que daria uma princesa excelente. Era cedo demais para aquilo. Mãe, sério, eu suspirei enquanto lembrava minha promessa a Aspen na noite anterior de que ia pelo menos tentar. Mas agora, à luz do dia, não estava muito certa de que queria me submeter àquilo. Sei que você é contra, mas pensei em um acordo para você mudar de ideia. Apurei os ouvidos. O que ela tinha a oferecer? Seu pai e eu conversamos ontem e decidimos que você já está maduro bastante para trabalhar sozinha. Você toca piano tão bem quanto eu e com um pouco de esforço vai ficar perfeita no violino. E sua voz? Bem, se quer minha opinião, não há melhor na província. Sorri um pouco grogue de sono. Obrigada, mãe, de verdade. Acontece que eu não dava tanta importância a trabalhar sozinha. Não entendia como isso seria um incentivo. Mas não é só isso. Você pode pegar seus próprios trabalhos, ir sozinha e ficar com metade do que você ganhar. Ela disse, meio que fazendo uma careta. Arregalei os olhos. Mas só se você participar da seleção. Minha mãe sorriu. Ela sabia que assim me ganharia. Embora eu achasse que ela esperava um pouco mais de resistência de minha parte. Mas como eu poderia resistir? Eu já ia me inscrever mesmo e ela dava a chance de eu ganhar um pouco de dinheiro só para mim. Você sabe que o máximo que posso fazer é me inscrever, certo? Não tenho como garantir que eles me sorteiem. Eu sei, mas não custa tentar. Nossa, mãe, balancei a cabeça ainda chocada. Tudo bem. Preencho hoje o formulário. É sério o negócio do dinheiro? Claro que é. Cedo ou tarde você ia trabalhar sozinha mesmo. E vai ser bom para você ser responsável por seu próprio dinheiro. Só não se esqueça da família, ainda precisamos de você. Claro, mãe, como esquecer todas as broncas? Dei uma piscadinha e ela riu. O acordo estava feito. No banho, tentei digerir tudo o que tinha acontecido em menos de 24 horas. Preencher aquele simples formulário me garantiria o apoio da família, faria Aspen feliz e me ajudaria a guardar dinheiro para casar com ele. Eu não me preocupava tanto com o dinheiro, mas Aspen fazia questão de fazer uma poupança para o casamento. A parte burocrática custava caro e queríamos fazer uma festinha para a família depois da cerimônia. Eu imaginava que não demoraríamos muito para juntar a quantia necessária assim que tomássemos a decisão, mas Aspen queria mais. Talvez ele finalmente acreditasse que não ficaríamos sempre apertados agora que eu ia trabalhar mais. Depois do banho, penteei os cabelos e me maquiei o mínimo possível para comemorar. Então abri o armário e me vesti. Não havia muito o que escolher. Quase tudo era bege, marrom ou verde. Eu tinha uns vestidos melhorzinhos para as apresentações, mas já estavam bem fora de moda. Era assim, não tinha o que fazer. Os 6 e 7 quase sempre vestiam jeans ou outro tecido grosseiro. A maior parte dos 5 usava roupas simples, já que os artistas as cobriam com um avental e as cantoras e bailarinas só precisavam estar bem vestidas para as apresentações. As castas superiores usavam calça caque ou jeans de vez em quando para mudar o visual, mas sempre de um jeito que elevava o tecido a um novo patamar. Como se não bastasse ter tudo o que queriam, ainda transformavam nossas necessidades em artigos de luxo.
Vesti um short caque e uma blusinha verde, de longe as melhores roupas que tinha para usar durante o dia. E me olhei no espelho mais uma vez antes de descer para a sala. Eu me sentia linda. Talvez fosse só a empolgação influenciando meus olhos. Minha mãe estava na mesa da cozinha com meu pai, cantarolando. Os dois me encararam algumas vezes, mas nem seus olhares foram capazes de me perturbar. Fiquei um pouco surpresa ao pegar a carta. A qualidade do papel era impressionante. Eu nunca tinha posto as mãos em algo assim, espesso e levemente texturizado. O peso do papel me deixou atônita por uns instantes. Lembrava-me da grandeza daquilo que eu ia fazer. 2 palavras pipocaram na minha cabeça. E se... Mas eu espantei esse pensamento e pus a caneta no papel. Era tudo bem simples. Preenchi nome, idade, casta e informações de contato. Também tinha que completar peso, altura e cor de cabelos, óleo e pele. Fiquei muito satisfeita ao escrever que podia falar 3 idiomas. A maioria das pessoas falava pelo menos 2, mas minha mãe fez questão de que aprendêssemos francês e espanhol, já que essas línguas ainda eram usadas em algumas partes do país. Isso também ajudava na hora de cantar. Havia músicas lindas em francês. Era preciso informar também a escolaridade, o que variava muito, porque apenas os 6 e 7 estudavam em escolas públicas, onde se seguiam anos escolares oficiais. Eu já tinha quase completado os estudos. Na seção Habilidades Especiais, incluí canto e todos os instrumentos que tocava. Você acha que a capacidade de dormir até tarde conta como habilidade especial? Perguntei a meu pai, fingindo estar indecisa. Sim, pode colocar aí. E não se esqueça de escrever que consegue comer um prato em 5 minutos. Ele respondeu. Eu ri. Era verdade, eu praticamente engoli a comida. Ah, vocês dois. Por que não anota aí que você é completamente desalmada? Explodiu a voz de minha mãe na sala. Eu não podia acreditar que ela estivesse tão brava. Afinal, tinha conseguido exatamente o que queria. Olhei para o meu pai com um ar de interrogação. Ela só quer o melhor para você, é isso. Ele se reclinou na cadeira, relaxando um pouco antes de começar a trabalhar em uma encomenda para o fim do mês. Você também, mas nunca fica assim nervoso, comentei. Mas sua mãe e eu temos ideias diferentes sobre o que é melhor para você, ele disse e um sorriso brilhou em seu rosto. Puxei a boca de meu pai tanto na aparência quanto na tendência a dizer coisas inocentes que depois me causariam problema. O temperamento era da minha mãe, mas ela era melhor na hora de segurar a língua quando o assunto era importante. Eu não, como naquele momento. Pai, se eu quisesse casar com um 6 ou um 7 e o amasse muito, você ia deixar? Meu pai apoiou a caneta na mesa e concentrou o olhar em mim. Tentei não entregar nada em minha expressão. Seus olhos pareciam pesados, cheios de dor. América, se você amasse um 8, eu deixaria que se casasse com ele. Mas você precisa saber que o amor às vezes acaba devido ao peso da vida de casado. E ia ser ainda pior se vocês não pudessem sustentar seus filhos. O amor nem sempre sobrevive nessas circunstâncias. Ele pegou minha mão, procurando meus olhos com os dele. Tentei esconder minha preocupação. Mas o que mais me importa é que você seja amada. Você merece isso, e eu espero que se case por amor e não por número. Ele não podia dizer o que eu queria ouvir, que eu de fato me casaria por amor e não por número, mas me deu um pouco de esperança. Obrigada, pai. Tenha calma com sua mãe, ela está tentando fazer a coisa certa. Ele beijou minha mão e foi trabalhar. Suspirei e voltei à ficha de inscrição. Tudo aquilo me dava a sensação de que nem passava pela cabeça de minha família que eu tinha vontade própria. Isso me chateava, mas eu sabia que não ia poder deixar isso claro no futuro. Vontade era um luxo que não podíamos ter. Éramos movidos à base de necessidades. Peguei o formulário preenchido e fui levá-lo para minha mãe no quintal. Ela estava sentada fazendo a barra de um vestido enquanto May fazia a lição de casa. Aspen
Costumava reclamar da rigidez dos professores da escola pública, mas eu duvidava que eles superassem minha mãe. Ela estava de férias, meu Deus. Você fez mesmo? May perguntou, agitando os joelhos. Com certeza. Por que mudou de ideia? Mamãe pode ser bem convincente quando quer, respondi, marcando bem as palavras. Mas minha mãe não sentia nenhuma vergonha de ter me subornado. Podemos ir ao departamento de serviços provinciais assim que você estiver pronta, mãe. Ela deu um sorrisinho. Essa é minha garota. Pegue suas coisas que a gente já vai. Quero que sua carta seja uma das primeiras. Fui pegar a bolsa, como minha mãe mandou, mas estaquei no quarto de Gerard. Ele estava olhando fixamente para uma tela de pintura vazia. Parecia frustrado. Fazíamos um rodízio de opções com ele, mas nunca dava certo. Bastava ver a bola de futebol gasta em um dos cantos ou o microscópio usado que recebemos como pagamento em um Natal para ficar óbvio que ele não tinha jeito para a arte. Sem inspiração hoje, hein? Perguntei, entrando no quarto. Ele me olhou e balançou a cabeça. Talvez devesse tentar a escultura, que nem Cota. Você tem mãos para isso, aposto que se sairia bem. Não quero esculpir nada, nem pintar, cantar ou tocar piano. Quero jogar bola, ele exclamou, chutando o carpete velho do quarto. Eu sei, você pode por diversão, só que precisa achar uma arte em que seja bom para ganhar dinheiro. Então vai poder fazer os dois. Mas por quê? Ele choramingou. Você sabe o motivo, é a lei. Mas não é justo. Gerard jogou a tela no chão, o que levantou uma nuvem de poeira que logo foi embora pela janela. Não é culpa nossa se nosso bisavô ou sei lá quem era pobre. Eu sei, parecia mesmo irracional limitar as opções de vida com base na ajuda que seus antepassados deram ao governo, mas as coisas eram assim. Talvez devêssemos apenas dar graças por estarmos seguros. Acho que era o único jeito de as coisas funcionarem naquele tempo, completei. Ele ficou calado, dei um suspiro, peguei a tela do chão e a coloquei de volta no lugar. A vida era assim e ele não podia simplesmente chutá-la. Você não precisa deixar seus gostos de lado, mas você quer ajudar mamãe e papai, crescer e casar, certo? Perguntei, cutucando a barriga dele. Gerard botou a língua para fora, fingindo estar com nojo, e nós dois rimos. América! Minha mãe gritou lá de baixo. Por que você está demorando tanto? Estou indo, gritei de volta. Sei que é difícil, querido, mas as coisas são assim, está bem? Prossegui, olhando para Gerard. Eu sabia, porém, que aquilo não estava bem, nem um pouco bem. Minha mãe e eu andamos até o departamento local. Às vezes a gente pegava um ônibus para ir a lugares muito distantes ou para trabalhar. Era chato chegar à casa de dois, todo suado. Eles já nos olhavam de um jeito estranho sem isso, mas o dia estava bonito e a caminhada não era assim tão longa. Obviamente, nós éramos as únicas que queriam entregar a inscrição o mais rápido possível. Quando chegamos lá, a rua em frente ao departamento de Carolina já estava lotada de mulheres. Na fila, havia um monte de meninas do meu bairro, esperando para entrar. Cada uma delas tinha mais 3 a seu lado, e a fila já se estendia até a metade do quarteirão. Todas as garotas da província iam se inscrever. Eu não sabia se ficava assustada ou aliviada. Magda, chamou alguém. Tanto eu como minha mãe nos viramos ao som do nome dela. Célia e Camber estavam caminhando até nós, junto com a mãe. Ela devia ter tirado o dia de folga. Suas filhas usavam a melhor roupa que tinham e estavam bem arrumadas. Não era muito, mas elas ficavam bonitas com qualquer roupa, como Aspen. Camber e Célia tinham os mesmos cabelos escuros e o mesmo sorriso do irmão. A mãe deles sorriu para mim e eu sorri de volta. Eu a adorava. Só conseguia falar com ela de vez em quando, mas era sempre simpática comigo, e eu sabia que não era porque eu estava em uma casta acima. Já tinha visto a mãe deles dar roupas
que não serviam mais nos seus filhos a famílias que não tinham quase nada. Ela era uma pessoa generosa. Oi, Lena. E como vocês estão, meninas? Cumprimentou minha mãe. Bem, elas responderam em uníssono. Vocês duas estão lindas, eu disse enquanto jogava um dos cachos de Célia para trás. Queríamos ficar bonitas para a foto, afirmou Camber. Foto? Perguntei. Sim, disse a senhora Ledger, em voz baixa. Eu estava limpando a casa de um juiz ontem. Parece que o sorteio não é bem um sorteio. É por isso que eles tiram fotos e pegam um monte de informações. Qual a importância de saber quantas línguas você fala, se é tudo aleatório? Achei estranho. Mesmo. Pensava que toda a informação ia ser usada depois do sorteio. Parece que a notícia vazou. Olhe para os lados, está cheio de garotas produzidas. Passei os olhos pela fila, a senhora Ledger tinha razão, e a diferença entre quem sabia e não sabia era bem clara. Logo atrás da gente havia uma moça, com certeza uma 7, ainda com as roupas de trabalho. As botas cheias de lama provavelmente não iam sair na foto, mas não havia como esconder o pó no avental. Um pouco mais atrás estava outra 7, ostentando o seu cinto de ferramentas. O melhor que posso dizer sobre ela é que seu rosto estava limpo. No extremo oposto, uma moça tinha feito um coque e deixara uns fios encaracolados caindo no rosto. A garota ao lado dela, claramente uma 2, pelas roupas, tinha um decote do tamanho do mundo. Outras tinham tanta maquiagem que, para mim, mais pareciam palhaços. Mas, pelo menos, elas estavam tentando. Minha aparência era razoável, mas eu não tinha me produzido como as outras garotas. Como a 7, eu não sabia que tinha que me preocupar com isso. De repente, comecei a tremer de ansiedade. Mas por quê? Parei e refleti sobre a situação. Eu não queria aquilo, então não estar bonita era bom. Eu ficaria pelo menos um pouco abaixo das irmãs de Aspen. Elas tinham uma beleza natural e aquele pouquinho de maquiagem as deixava ainda mais adoráveis. Se Camber ou Célia ganhassem, toda a família subiria na escala. E a minha, com certeza, não ia se opor se eu me casasse com alguém da 1. Mesmo que não fosse o príncipe. Minha ignorância era, na verdade, uma dádiva. Acho que você tem razão, minha mãe disse. Aquela menina está arrumada para uma festa de Natal, completou rindo, mas eu sabia que ela odiava estar em desvantagem. Não sei por que algumas garotas exageram tanto. Olhe para a América, ela está tão linda. Fico contente por você não ter ido nesta linha, disse a senhora Ledger. Eu não tenho nada de especial. Quem me escolheria perto de Camber ou Célia? Pisquei para as duas que sorriram. Minha mãe também deu um sorriso mais forçado. Ela devia estar dividida entre ficar na fila ou me obrigar a correr para casa e trocar de roupa. Não seja boba. Toda vez que Aspen volta para casa depois de ter ajudado o irmão, ele diz que a família Singer passou 2 vezes na fila do talento e da beleza. Verdade? Que gentil, murmurou minha mãe. É mesmo, eu não podia querer um filho melhor. Ele é muito companheiro e trabalha duro. Vai fazer uma moça muito feliz algum dia, comentou minha mãe, sem dar muita atenção à conversa. Ela ainda estava analisando a concorrência. A senhora Ledger olhou ao redor. Cá entre nós, acho que ele já tem alguém em mente. Gelei. Não sabia se fazia algum comentário ou não. Tinha medo de dar uma resposta que me entregasse. Como ela é? Minha mãe quis saber. Embora estivesse planejando meu casamento com um completo estranho, tinha tempo para fofoca. Não sei direito. Ele não me apresentou ninguém. Só acho que ele está de olho em alguém porque parece mais feliz ultimamente. Ela respondeu radiante. Ultimamente? Pensei. Faz quase 2 anos que Aspen e eu nos encontramos. Por que só ultimamente? Ele fica assoviando.
foi a contribuição de Célia para o assunto. É, e também canta, concordou Camper. Canta? Perguntei espantada. Pois é, confirmaram as duas em coro. Então ele está mesmo com alguém, palpitou minha mãe. Quem será? Aí você me pegou, mas deve ser uma moça ótima. Ele tem trabalhado muito, mais do que o normal, e guardado dinheiro. Acho que está tentando economizar para o casamento. Não consegui segurar um gritinho de empolgação. Para minha sorte, todos acharam que era só por causa das notícias. Nada me deixa mais feliz, prosseguiu a senhora Ledger. Mesmo que ele ainda não esteja pronto para contar quem ela é. Aspen está sorrindo, dá para notar a alegria dele. As coisas ficaram tão difíceis para nós desde que perdemos Eric. E ele assumiu muitas responsabilidades. Qualquer garota que o faça feliz já é uma filha para mim. É uma moça de sorte. Aspen é um garoto maravilhoso, observou minha mãe. Eu não podia acreditar. A família estava sempre tentando fazer o dinheiro durar até o fim do mês e Aspen guardava uma parte por minha causa. Não sabia se dava uma bronca ou um beijo nele. Eu não tinha palavras. Ele ia mesmo me pedir em casamento. Era tudo em que eu conseguia pensar. Aspen, Aspen, Aspen. Fiquei na fila, cheguei ao guichê, assinei os papéis confirmando que as informações eram verdadeiras e tirei a foto. Antes de encarar o fotógrafo, sentei na cadeira e balancei os cabelos uma ou duas vezes para que ficassem com vida. Acho que nenhuma outra garota de Iléia estava mais sorridente que eu. Capítulo 4. Era sexta-feira. O jornal oficial de Iléia começava às 8. Ninguém era oficialmente obrigado a ver, mas era burrice não fazer isso. Até os 8, os mendigos, os andarilhos, achavam uma loja ou igreja onde pudessem acompanhar o noticiário. E com a data da seleção se aproximando, o jornal oficial era mais que uma obrigação. Todo mundo queria saber como caminhava o assunto. Você acha que eles vão anunciar as ganhadoras hoje? Indagou May, enfiando uma porção de purê na boca. Não, querida, todas as selecionáveis têm 9 dias para entregar o formulário. Provavelmente só vamos saber daqui a 2 semanas. A voz de minha mãe estava calma, como não ficava havia anos. Ela estava totalmente tranquila, satisfeita por ter conseguido algo que queria de verdade. Ah, não aguento esperar, reclamou May. Ela não aguentava esperar, era o meu nome na urna. Sua mãe me contou que vocês passaram um bom tempo na fila. Fiquei surpresa por meu pai querer entrar na conversa. Pois é, eu não esperava tantas meninas. Não sei por que vão dar mais 9 dias. Juro que todo mundo na província estava lá. Meu pai deu uma risadinha. Foi divertido analisar as concorrentes? Nem quis saber disso, respondi com sinceridade. Deixei esse trabalho para a mamãe. Ela confirmou com a cabeça. Eu analisei mesmo, não pude evitar, mas acho que a América estava bem. Ajeitada, natural e de verdade, querida, você é linda. Se eles forem mesmo olhar as fotos em vez de sortear uma moça, você vai ter mais chances ainda. Não sei, tentei tirar o corpo fora. Tinha uma garota com tanto batom vermelho que parecia estar sangrando. Talvez ela faça o tipo do príncipe. Todos riram. Minha mãe e eu continuamos comentando as roupas que chamaram nossa atenção. May bebia as palavras, ao passo que Gerard dava uns sorrisos entre uma colherada e outra. Às vezes era fácil esquecer que a vida em casa ficara mais estressante depois que Gerard começou a entender o mundo ao nosso redor. Às 8, todos nos juntamos na sala, meu pai em sua cadeira, May no sofá perto de mamãe, com Gerard no colo e eu esparramada no chão. Ligamos a TV no canal da rede pública, o único pelo qual não era preciso pagar, de modo que até os 8 poderiam vê-lo se tivessem TV. O hino nacional tocou. Pode parecer meio bobo, mas sempre adorei o hino. Era uma das músicas que mais gostava de cantar. O retrato da família real surgiu na tela. No alto do palanque estava o rei Clarkson.
Seus conselheiros sentavam ao seu lado e a câmera os focalizou. Parecia que haveria uma porção de anúncios naquela noite. No lado esquerdo da tela estavam a rainha e o príncipe Maxon, com roupas elegantes, sentados no trono, com um ar nobre e importante. É o seu namorado, América, May anunciou. Todos riram. Observei Maxon. Talvez ele fosse bonito a seu modo, mas não era nem um pouco parecido com Aspen. Seu cabelo tinha uma cor meio mel e seus olhos eram castanhos. Ele tinha uma cara de verão, o que muita gente deveria gostar. Seu cabelo batido estava em perfeita ordem e a roupa se ajustava perfeitamente ao seu corpo. Só que Maxon ficava travado demais naquela cadeira. Parecia tenso. Seus cabelos brilhantes eram perfeitos demais. Seu terno sob medida estava engomado demais. Era mais uma pintura que uma pessoa. Cheguei a ter pena da garota que ficasse com ele. Aquela devia ser a vida mais chata que alguém poderia imaginar. Concentrei a atenção na rainha. Ela parecia calma. Também estava sentada, mas não de um jeito frio. Então eu me dei conta de que ela, ao contrário do rei e do príncipe, não tinha sido criada no palácio. Era uma gloriosa filha de Ileia. Talvez antes tivesse sido alguém como eu. O rei já estava falando, mas eu tinha que perguntar. Mãe, sussurrei, para não distrair meu pai. Sim? A rainha, o que ela era? Quer dizer, de que casta? Minha mãe viu meu interesse e abriu um sorriso. 4. Uma 4. Ela tinha passado a infância trabalhando em uma fábrica ou em uma loja, talvez em uma fazenda. Eu imaginava como teria sido a vida dela. Será que tinha uma família grande? Provavelmente não tinha que se preocupar com comida. Será que suas amigas ficaram com inveja quando ela foi escolhida? Se eu tivesse amigos de verdade, será que eles ficariam com inveja de mim? Que besteira! Eu não ia ser sorteada. Comecei a prestar atenção nas palavras do rei. Esta manhã, outro ataque na Nova Ásia comprometeu nossas bases, deixando as tropas em um número pouco inferior ao do inimigo. No entanto, estamos confiantes de que os recrutas do mês que vem chegarão com o moral elevado e renovarão nossas forças. Eu odiava a guerra. Infelizmente, nosso país era jovem e tinha que se defender de todo mundo. Talvez não sobrevivêssemos a outra invasão. Após o rei nos informar do recente ataque a um campo de rebelde, a equipe de economia anunciou a situação da dívida do país e o chefe do comitê de infraestrutura informou que em 2 anos começariam a trabalhar na reconstrução de inúmeras estradas. Algumas delas estavam abandonadas desde a Quarta Guerra Mundial. Por fim, a última pessoa, o mestre de cerimônias, subiu ao palanque. Boa noite, senhoras e senhores de Ileia. Como sabem, enviamos pelo correio os formulários para a seleção. Acabo de receber o primeiro lote de inscrições e tenho o prazer de anunciar que milhares de lindas ileanas já deixaram seu nome nas urnas para a seleção. Ao fundo, em um dos cantos, o príncipe mudou de posição na cadeira. Será que estava suando? Em nome da família real, quero agradecer-lhes por seu entusiasmo e patriotismo. Com um pouco de sorte, comemoraremos no ano novo o noivado de nosso amado príncipe Maxon com uma encantadora, talentosa e inteligente filha de Ileia. Os conselheiros ali sentados aplaudiram. Maxon sorriu, mas não parecia à vontade. Quando as palmas cessaram, o mestre de cerimônias prosseguiu. É claro que teremos muitas horas de programação televisiva para conhecer as jovens da seleção, incluindo especiais sobre a vida no palácio. Não podemos imaginar ninguém melhor que nosso Gabriel Feder para nos guiar durante esses dias tão emocionantes. Outra salva de palmas, mas bem menor. Ela partiu de minha mãe, do meu pai e de May. Gabriel Feder era uma lenda. Fazia mais ou menos 20 anos que ele comentava os desfiles da Festa da Gratidão, os shows de Natal e qualquer outro evento realizado no palácio. Nunca vi uma entrevista com membros da família real
ou com pessoas próximas a eles que não tivesse sido feita por Fedey. América, talvez você conheça Gedriel, minha mãe cantarolou. Lá vem ele, festejou May, agitando os braços delicados. De fato, ali estava Gedriel, entrando em cena com seu terno azul engomado. Ele devia ter quase 50 anos, mas continuava afiado. Conforme caminhava pelo palco, a luz refletia no broche da lapela, produzindo um brilho dourado semelhante ao das notas fortes das minhas partituras de piano. Boa noite, Léa. Quero dizer que é uma grande honra participar da seleção. Que sorte a minha! Vou conhecer 35 belas mulheres. Qualquer idiota gostaria de ter meu emprego, disse piscando para a câmera. Mas, antes de conhecer essas adoráveis damas, lembrando que uma delas será nossa nova princesa, tenho o prazer de conversar com o homem do momento, o príncipe Maxon. Após essa deixa, Maxon caminhou pelo palco, acarpetado, até 2 cadeiras preparadas para ele e Gedriel. O príncipe esticou a gravata e ajeitou o terno, como se precisasse ficar ainda mais arrumado. Ele apertou a mão de Gedriel, sentou-se na frente dele e pegou o microfone. A cadeira era alta o suficiente para Maxon poder apoiar os pés na barra entre suas pernas. Ele parecia muito mais informal assim. É um prazer revê-lo, Alteza. Obrigado, Gedriel. O prazer é todo meu. A voz de Maxon era tão empolada como o resto. Ele emitia ondas de formalismo. Eu torcia o nariz só de pensar em ficar na mesma sala que ele. Em menos de um mês, 35 mulheres vão se mudar para a sua casa. Como você se sente? Maxon riu. Para ser honesto, é um pouco estressante. Imagino que haja muito mais barulho em casa com tantas convidadas. Mas mesmo assim, estou ansioso para que este dia chegue. O senhor perguntou a seu querido pai como ele conseguiu laçar uma esposa tão linda em sua época? Tanto Maxon como Gedriel olharam para o rei e a rainha. A câmera focalizou o casal de mãos dadas, trocando olhares e sorrisos. Parecia verdadeiro, mas não dava para ter certeza disso. Na verdade, não. Como você sabe, a situação na Nova Ásia é cada vez mais preocupante. Nosso trabalho juntos é mais militar. Não sobra tempo para falar de mulheres. Minha mãe e May deram uma gargalhada. Talvez a situação fosse um tanto cômica. Nosso tempo está acabando. Gostaria de lhe fazer uma última pergunta. Como seria a mulher perfeita para você? Maxon recuou um pouco na cadeira. Tive a impressão de que seu rosto ficou vermelho. Para ser franco, não sei. Acho que essa é a melhor parte da seleção. Não haverá 2 mulheres iguais no concurso, nem em beleza, nem em personalidade. Ao longo do processo, conhecendo todas e conversando com elas, espero descobrir o que quero, disse o príncipe sorrindo. Obrigado, Alteza, ótima resposta. Julgo falar por todos em Léa ao lhe desejar a melhor das sortes. Gedriel estendeu a mão para outro cumprimento. Obrigado, agradeceu Maxon. A câmera demorou um pouco para cortar a imagem. Vimos o príncipe olhar para os seus pais, como que perguntando se tinha dito a coisa certa. A tomada seguinte era um close no rosto de Gedriel, de modo que não pude saber a resposta do casal real. Receio que tenhamos chegado ao fim da transmissão de hoje. Obrigado por assistir ao Jornal Oficial de Léa. Até a semana que vem. Era isso. Uma música começou a tocar e os créditos da equipe apareceram na tela. América e Maxon estão namorando, cantou May. Joguei uma almofada nela, mas não pude conter o riso. O príncipe era todo duro e caladão. Era difícil imaginar alguém feliz ao lado de um cara tão sem graça. Passei o resto da noite tentando ignorar as provocações de May, até finalmente poder ficar a sós no quarto. Ficava inquieta só de pensar em estar perto de Maxon. As cutucadas de minha irmã ficaram em minha cabeça a noite inteira,
Custei a pegar no sono. Foi difícil identificar de onde vinha o barulho que me acordou, mas logo que abri os olhos, inspecionei o quarto no mais absoluto silêncio para o caso de alguém estar lá. Toque, toque, toque. Voltei lentamente a cabeça para a janela. Lá estava Aspen, sorrindo para mim. Saí da cama e fui até a porta na ponta dos pés para fechá-la e passar a chave. Voltei para a cama, destravei a janela e a abri com cuidado. Um calor que nada tinha a ver com o verão subiu por meu corpo assim que vi Aspen pular a janela e cair na minha cama. O que você veio fazer aqui? Sussurrei, sorrindo na escuridão. Eu precisava ver você, ele disse com os lábios próximos do meu rosto, enquanto me envolvia em seus braços e me fazia deitar ao seu lado na cama. Tenho tantas coisas para dizer, Aspen. Shhh, não diga nada. Se alguém ouvir, estamos perdidos. Quero só olhar para você. Obedeci, fiquei lá, quieta, imóvel, enquanto Aspen me olhava nos olhos. Uma vez satisfeito, ele começou a roçar o nariz no meu pescoço e nos meus cabelos. Suas mãos subiam e desciam pelas curvas de minha cintura. Senti sua respiração cada vez mais ofegante e algo nisso me atraía. Seus lábios, próximos do meu pescoço, começaram a me beijar. Minha respiração acelerou. Não pude evitar. Subiram pelo meu queixo até a minha boca, o único jeito de silenciar meus suspiros. Enrosquei-me no corpo dele e a umidade da noite e nossos abraços apressados nos cobriram de suor. Um momento roubado. Por fim, os lábios de Aspen diminuíram o ritmo, embora eu não tivesse a mínima vontade de parar, mas tínhamos de ser espertos. Se aquilo fosse mais longe e deixasse para trás qualquer prova, acabaríamos na cadeia. Era outra razão, porque todos se casavam jovens. Era uma tortura esperar. Tenho que ir, ele sussurrou. Mas eu quero que você fique. Meus lábios estavam na orelha de Aspen e eu pude mais uma vez sentir o cheiro de seu sabonete. America Singer, um dia você vai dormir nos meus braços todas as noites e acordar todas as manhãs com os meus beijos e algo mais. Mordi os lábios só de pensar. Mas agora preciso ir. Estamos abusando da sorte. Suspirei e afrouxei os braços. Ele tinha razão. Eu te amo, América. Eu te amo, Aspen. Esses momentos secretos bastavam para me dar forças para enfrentar tudo o que estava por vir. A decepção de minha mãe por eu não ter sido escolhida, o esforço para ajudar Aspen a juntar dinheiro, a confusão que explodiria quando ele pedisse minha mão ao meu pai e todas as outras batalhas que enfrentaríamos depois de casados. Nada disso importava desde que eu estivesse com Aspen. Capítulo 5. Uma semana depois, convenci Aspen a aparecer na casa da árvore. Deu um pouco de trabalho levar tudo o que eu queria lá para cima em silêncio, mas consegui. Enquanto organizava os pratos, ouvi alguém subindo na árvore. Bu! Essa foi a primeira palavra de Aspen, logo seguida por uma gargalhada. Acendi a vela nova que tinha comprado só para nós. Ele foi até o canto onde eu estava para me dar um beijo. Comecei a falar de tudo o que tinha acontecido naquela semana. Nem consegui contar sobre o dia da inscrição, eu disse empolgada. Como foi? Minha mãe disse que estava lotado. É uma loucura, Aspen. Você tinha que ver as roupas das meninas. E tenho certeza de que sabe que a escolha não é feita por sorteio, como dizem. Então estou tranquila. Há garotas muito mais interessantes em Carolina que eu. Isso não vai dar em nada. Mesmo assim, obrigado por se inscrever. Significa muito para mim. Os olhos dele ainda estavam focados em mim. Ele nem olhou para o resto da casa da árvore. Parecia me puxar para dentro de si como sempre. Bom, a melhor parte é que minha mãe não fazia ideia da promessa que fiz a você, então me subornou para que eu me inscrevesse. Não pude esconder o sorriso. Algumas famílias estavam dando festas para as filhas, com a certeza de que seriam escolhidas. Cantei
em nada menos do que 7 comemorações, 2 na mesma noite, só porque sabia que o pagamento iria direto para mim. E minha mãe foi fiel à palavra dada. Era libertador ter meu próprio dinheiro. Suborno? Como? Seu rosto se iluminou de entusiasmo. Dinheiro, claro! Veja o banquete que preparei para você. Afastei-me dele e comecei a pegar os pratos. Cozinhei mais do que o normal no jantar com a intenção de guardar um pouco para Aspen. Além disso, passei dias assando bolos e tortas. May e eu sempre fomos viciadas em doces e minha irmã ficou radiante por eu ter escolhido gastar meu dinheiro assim. O que é tudo isso? Comida, eu mesma fiz. Eu estava toda orgulhosa de mim mesma. Naquela noite, Aspen finalmente ficaria de barriga cheia, mas o sorriso dele diminuía à medida que reparava em cada um dos pratos. Aspen, está tudo bem? Isso não é certo. Ele balançou a cabeça e afastou o olhar das guloseimas. O que você quer dizer? América, é que eu tenho que cuidar de você. É humilhante vir aqui e ver que fez tudo isso para mim. Mas eu dou comida o tempo todo para você. O pouquinho que sobra, você acha que não sei a diferença? Não me sinto mal de comer algo que você não quer. Mas você cuidando de mim, eu é que tenho que... Aspen, você sempre me dá coisas. Você cuida de mim, guardo todas as minhas moedas. Você acha que tocar nesse assunto agora é uma boa ideia? Sério, América, você não sabe como odeio isso? Adoro ouvir você cantar, mas detesto que todo mundo tenha dinheiro para te pagar, menos eu. Você nem precisa pagar, é um presente. Eu te dou qualquer coisa que me pedir. Sabia que tínhamos que falar em voz baixa, mas não estava ligando para isso naquele momento. Não sou um mendigo, América. Sou um homem. É minha função cuidar de você. Aspen passou as mãos pelos cabelos. Dava para notar que sua respiração estava acelerada. Ele estava pensando no que ia dizer. Mas havia algo muito diferente em seu olhar. Em vez de sua expressão ficar mais centrada, a confusão aos poucos ganhava espaço. Minha raiva passou quando o vi naquele estado parecendo perdido. Eu me senti culpada. Minha intenção era paparicá-lo, não humilhá-lo. Eu te amo, sussurrei. Ele balançou a cabeça. Eu também te amo, América, disse ainda, sem olhar para mim. Peguei um dos pães que tinha feito e pus na mão dele. Aspen estava faminto demais para não dar uma mordida. Não quis magoar você. Pensei que isso fosse te alegrar. Ah, Mary, eu adorei. Não consigo acreditar que fez tudo isso por mim. É só que você sabe como me incomoda não poder fazer o mesmo. Você merece coisa melhor. Pelo menos ele continuava comendo enquanto falava. Você precisa parar de achar que eu sou assim. Quando estamos juntos, não sou uma 5, nem você é um 6. Somos apenas Aspen e América. E não quero nada no mundo a não ser você. Mas eu não consigo parar de pensar assim. Ele olhou para mim e prosseguiu. Fui criado deste jeito. Desde pequeno sempre ouvi que os 6 nascem para servir e não devem ser notados. A vida inteira me ensinou a ser invisível. Aspen agarrou minha mão o mais forte que pôde. Se ficarmos juntos, Mary, você também vai ser invisível. Eu não quero isso para você. Aspen, já conversamos sobre isso. Sei que as coisas vão ser diferentes, estou preparada. Não sei como deixar isso mais claro para você. Pus a mão sobre o coração dele. Quando você estiver pronto para pedir, estarei pronta para dizer que sim. Era assustador me expor daquele jeito, deixar absolutamente clara a profundidade da minha paixão. Ele sabia o peso das minhas palavras, mas, se minha vulnerabilidade o deixava mais forte, valia a pena. Seus olhos procuravam os meus. Se Aspen procurava dúvida, estava perdendo tempo. Ele era a única certeza na minha vida. Não. O quê? Não. Aquela palavra foi uma bofetada na cara. Aspen?
Não sei como fui capaz de me iludir pensando que isso ia dar certo. Ele passou as mãos nos cabelos de novo, como se tentasse tirar todos os pensamentos que já tivera sobre mim da cabeça. Mas você acabou de dizer que me ama. E eu amo, Mary. Essa é a questão. Não quero que seja igual a mim. Não consigo suportar a ideia de ver você com fome, frio ou medo. Não quero que você seja uma 6. Senti as lágrimas chegando. Ele não estava falando sério, não podia estar. Mas antes que eu pudesse pedir que ele retirasse o que havia dito, Aspen já rastejava para sair da casa da árvore. Aonde você vai? Embora, para casa. Desculpe por ter feito você passar por isso, América. Acabou. Que? Acabou. Não vamos mais nos ver, não assim. Comecei a chorar. Aspen, por favor, vamos conversar. Você só está irritado. Mais irritado do que você imagina. Mas não com você. Não posso fazer isso, Mary. Não posso. Aspen, por favor. Ele me abraçou forte e me beijou. Me beijou de verdade, pela última vez antes de desaparecer na noite. E porque este país é do jeito que é, por causa de todas as guerras que nos faziam viver escondidos, nem pude gritar seu nome. Não pude dizer mais uma vez que o amava. Com o passar dos dias, ficou óbvio que minha família sabia que alguma coisa estava errada. Deviam achar que eu estava ansiosa por causa da seleção. 1000 vezes quis chorar, mas me segurei. Arrastei-me até sexta-feira na expectativa de que tudo voltasse ao normal depois de o jornal oficial divulgar os nomes. Já tinha fantasiado tudo na minha cabeça. Eles iam anunciar Célia ou Camber. Minha mãe ficaria desapontada, mas menos do que se fosse uma estranha. Meu pai e May iam ficar contentes por elas, porque nossas famílias eram próximas. Eu teria certeza de que Aspen pensava em mim como eu pensava nele. Aposto que iria até a minha casa antes de o programa acabar, com suas desculpas e um pedido de casamento. Talvez fosse cedo demais, já que a escolhida ainda não teria nada garantido. Mas podíamos aproveitar a alegria generalizada do dia, que dissolveria muitos obstáculos. Na minha cabeça era perfeito, ali todos estavam felizes. Faltavam 10 minutos para o jornal oficial começar e já estávamos a postos. Era impossível que só minha família não quisesse perder nenhum segundo do anúncio. Minha mãe fez pipoca como se fôssemos ver um filme. Eu me lembro de quando a rainha Amberley foi escolhida. Eu sabia desde o início que seria ela. Você participou do sorteio, mamãe? Perguntou Gerard. Não, meu docinho, mamãe era jovem demais para poder entrar. Tive sorte, porque assim pude ficar com seu pai, ela disse, dando um sorriso e piscando. Uau, ela devia estar de muito bom humor. Eu não conseguia me lembrar da última vez em que a tinha visto ser carinhosa com meu pai. A rainha Amberley é a melhor de todos os tempos. Ela é linda e inteligente. Toda vez que a vejo na TV, fico com vontade de ser igual, disse May entre suspiros. Ela é uma boa rainha, acrescentei com calma. Finalmente, o relógio deu 8 horas. O brasão de Leia surgiu na tela, acompanhado da versão instrumental do hino. Eu estava mesmo tremendo? Tinha me preparado para o fim daquela história. O rei apareceu e falou brevemente sobre a guerra. As outras mensagens também foram curtas, parecia que todos estavam de bom humor. Talvez a seleção fosse empolgante para eles também. Finalmente, o mestre de cerimônias entrou e apresentou Gabriel, que foi na direção da família real. Boa noite, majestade, ele disse ao rei. Gabriel, é sempre um prazer vê-lo. O rei parecia realmente animado. Ansioso por causa do anúncio, majestade? Sim, ontem estive no salão onde o sorteio foi realizado e vi algumas das escolhidas. São todas adoráveis. Então, vossa majestade já sabe quem são?
Perguntou Gabriel. Só algumas, só algumas. Por acaso, ele compartilhou essas informações com Vossa Alteza? Gabriel se dirigiu a Maxon. Não, de jeito nenhum. Vou conhecê-las ao mesmo tempo que as pessoas em casa, o príncipe respondeu. Dava para notar que ele tentava esconder o nervosismo. Percebi o suor na palma de minhas mãos. Majestade, Gabriel voltou-se para a rainha. Algum conselho para as selecionadas? Ela deu um sorriso sereno. Não sei como eram as outras garotas que competiram com a rainha, mas duvidava que alguma delas fosse mais graciosa ou adorável que ela. Aproveitem a última noite como uma garota normal. Amanhã, independentemente do que virá, a vida de vocês mudará para sempre. E um conselho antigo, mas valioso: sejam vocês mesmas. Sabe as palavras, minha rainha, sabe as palavras. E agora vamos revelar as 35 jovens escolhidas para a seleção. Senhoras e senhores, unam-se às minhas felicitações para as seguintes filhas de Iléia. O brasão nacional voltou à tela. O rosto de Maxon aparecia em um quadradinho no canto superior direito. A ideia era mostrar as reações dele diante das fotos que iam surgindo no monitor. Acreditava-se que ele já demonstraria alguma opinião sobre elas, como nós também faríamos em casa. Gabriel tinha uma série de fichas na mão e estava pronto para ler o nome das garotas que, segundo a rainha, estavam para ter uma vida mudada para sempre. A seleção começava naquele exato momento. Senhorita Elaina Stolles, de Hainsport 3. A foto de uma menina delicada com pele de porcelana apareceu. Parecia uma dama. Maxon pareceu animado. Senhorita Twesley Keeper, de Averley 4. Veio a foto de uma garota sardenta. Ela parecia mais velha, mais madura. Maxon cochichou algo com o rei. Senhorita Fiona Kessler, de Paloma, 3. Era uma morena de olhos flamejantes. Talvez tivesse a minha idade, mas parecia mais vívida. Virei para minha mãe no sofá. Ela não parece um pouco Senhorita America Singer, de Carolina, 5. Voltei os olhos para a TV, no susto. Lá estava, minha foto, tirada logo depois de ter descoberto que Aspen estava juntando dinheiro para se casar comigo. Eu parecia radiante, esperançosa, linda. Dava para notar que eu estava apaixonada. E algum imbecil achou que era pelo príncipe Maxon. Minha mãe gritou na minha orelha. May deu um pulo espalhando pipoca por todo lado. Gerard também se empolgou e começou a dançar. Meu pai, é difícil dizer, mas acho que ele escondia um sorriso por trás do livro. Perdi a expressão no rosto de Maxon. O telefone tocou. E não parou mais de tocar por dias.